A história de Rodney Alcala é um mergulho profundo nos abismos mais escuros e perturbadores da psique humana. Um relato sombrio sobre como o mal absoluto pode se vestir de elegância, cultura e inteligência para caminhar livremente entre nós. Imagine um homem com um quociente de inteligência de 170, uma marca que o colocava no topo da elite intelectual mundial. Ele era charmoso, articulado, dono de uma presença magnética e carregava sempre uma câmera Nikon profissional pendurada no pescoço, como se a lente fosse uma extensão natural e inofensiva de sua própria alma artística. No entanto, por trás daquela máscara de fotógrafo talentoso e estudante de cinema refinado, escondia-se um dos predadores mais sádicos, meticulosos e prolíficos que a história da criminologia já teve o desprazer de registrar. Alcala era um mestre absoluto da dualidade, capaz de discutir teorias estéticas e cinema clássico com a mesma facilidade arrepiante com que planejava atos de uma crueldade que desafiava a compreensão humana. O primeiro registro público documentado de sua monstruosidade visceral ocorreu no ano de 1968, sob o sol enganador das ruas de Hollywood. Foi naquele cenário de sonhos e promessas que ele avistou a pequena Tali Shapiro, uma menina de apenas 8 anos que caminhava inocentemente em direção à escola. Com a confiança gélida de um predador experiente, Alcala a convenceu a entrar em seu carro. O que se seguiu dentro do apartamento do agressor foi um cenário de puro horror e depravação. Quando um policial atento, alertado por uma testemunha que estranhou a interação, bateu à porta do imóvel, Alcala conseguiu escapar por uma janela nos fundos com uma agilidade animal. O oficial que entrou no local deparou-se com uma cena tão brutal que as imagens assombrariam sua carreira por décadas. A violência exercida contra uma criança tão jovem revelava que, para Rodney, não existiam limites morais ou fronteiras para sua perversidade. Contudo, o destino e as falhas do sistema jogaram a seu favor, e aquela foi apenas a primeira de muitas vezes em que ele conseguiria escorregar por entre os dedos das autoridades. A camuflagem social de Alcala era, sem dúvida, sua arma mais letal. Ele compreendia com perfeição a psicologia do desejo, da vaidade e da ambição. Nos anos 70, a Califórnia era um caldeirão fervilhante de jovens mulheres sonhadoras que buscavam a fama e o glamour, e Rodney sabia exatamente como explorar essa vulnerabilidade. Com sua câmera em punho e um sorriso que parecia irradiar confiança, ele abordava suas vítimas em praias lotadas, parques e universidades, oferecendo-se para tirar fotos que, segundo ele, poderiam lançar carreiras de sucesso no mundo da moda. Sua abordagem era técnica, quase hipnótica. Ele discorria sobre iluminação, composição e estética visual, desarmando instantaneamente qualquer instinto básico de sobrevivência que aquelas mulheres pudessem sentir. Para elas, ele não era um estranho perigoso, mas sim uma oportunidade dourada, um artista sensível e sofisticado que havia enxergado nelas algo especial e único. Mal sabiam aquelas jovens que aquela lente fotográfica seria o último objeto que veriam antes que o pesadelo começasse. Essa sofisticação comportamental não era fruto do acaso. Alcala havia estudado cinema na prestigiada Universidade de Nova York, onde teve o privilégio de ser aluno do renomado diretor Roman Polanski. Ele absorveu a técnica, o repertório cultural e o refinamento das artes visuais, utilizando todo esse conhecimento acadêmico para polir sua própria técnica de manipulação e caça. Havia um contraste aterrador entre sua educação de alto nível e os impulsos sádicos que borbulhavam logo abaixo da superfície. Enquanto discutia enquadramentos e narrativas complexas com colegas, ele mentalmente catalogava suas próximas presas e revivia o poder que exercia sobre elas.
O monstro não era uma entidade separada. Ele era alimentado pela mesma inteligência brilhante que o tornava um estudante de destaque. Ele se sentia intelectualmente superior a todos. Um predador que brincava com seres que considerava menos evoluídos. E essa arrogância tornava suas ações ainda mais imprevisíveis e perigosas. A frustração das forças policiais da época era palpável e crescente. Cada vez que os investigadores de um estado chegavam perto de sua localização, Alcala mudava de identidade, cruzava fronteiras estaduais com facilidade e se reinventava completamente em uma nova comunidade. Ele agia como um camaleão humano, capaz de viver em Nova York por meses antes de retornar à costa oeste com um novo nome e uma história de vida fabricada. Antes de prosseguirmos com este relato sombrio sobre o rastro de sangue deixado por este homem, inscreva-se no canal e nos conte nos comentários de onde você está assistindo. O sistema judicial, lento e muitas vezes desconectado entre diferentes jurisdições, falhava tragicamente em conectar os pontos de uma trilha de violência que começava a se espalhar de forma alarmante por todo o país. O número de desaparecimentos e corpos encontrados estava subindo silenciosamente, e o mundo ainda não tinha a menor ideia da audácia extrema que esse homem demonstraria em breve. Rodney Alcala estava apenas no início de sua macabra jornada de morte, e o que viria a seguir desafiaria qualquer lógica criminal conhecida, provando que o fotógrafo da morte estava disposto a levar seu jogo de gato e rato a um nível público, televisivo e absolutamente surreal, enquanto o rastro de sangue deixado por Nova York e Califórnia apenas crescia. O método de Rodney Alcala não era apenas uma técnica de abordagem, mas uma coreografia de sedução macabra que transformava espaços públicos de lazer em campos de extermínio silenciosos. Ele frequentava praias ensolaradas e parques com sua Nikon reluzente, buscando o ângulo perfeito que ocultasse sua verdadeira natureza predatória. Sua câmera não era apenas um acessório inofensivo, era a ferramenta de caça perfeita. Para Alcala, cada clique era uma forma de possessão antecipada. Ele não procurava apenas rostos atraentes, buscava vulnerabilidades psicológicas que pudesse explorar. Ao abordar uma jovem, utilizava um vocabulário técnico apurado, falando sobre a luz dourada do fim da tarde para realçar sua expressão única. Esse verniz de profissionalismo artístico criava um falso senso de segurança. As vítimas viam nele um passaporte para o glamour, sem suspeitar que o ensaio prometido era o prelúdio de um isolamento fatal e sem retorno. Enquanto o mundo o via como um jovem talentoso, Alcala construía um cemitério invisível de vidas interrompidas. Mulheres jovens, muitas vezes aspirantes a atrizes sem vínculos familiares fortes, desapareciam sem deixar rastros. Ele se aproveitava da imensa mobilidade da Califórnia dos anos 70, onde o anonimato era fácil e a comunicação entre departamentos de polícia era rudimentar. Alcala vivia uma rotina comum em cafés e bibliotecas, enquanto em sua mente revisitava cada detalhe sórdido de seus crimes. Ele não apenas matava, colecionava momentos de agonia, como se fossem troféus estéticos preciosos, mantendo controle absoluto sobre o destino de suas presas. Cada desaparecimento era uma obra em sua coleção particular de horror, camuflada por sorrisos charmosos e conversas intelectuais que desarmavam qualquer suspeita da sociedade ao seu redor. A obsessão pelo controle total era o motor de sua existência distorcida. Rodney não buscava uma morte rápida. Pelo contrário, ele extraía prazer da transição lenta entre a esperança e o terror absoluto nos olhos de suas vítimas. Investigações revelariam que ele estrangulava suas vítimas até a inconsciência, apenas para reanimá-las e repetir o processo cruel diversas vezes. Esse ciclo de poder supremo era sua droga mais potente.
Ele desejava ser o dono soberano do último suspiro, o diretor implacável de uma cena de horror real, onde detinha todo o comando físico sobre o corpo alheio. A tortura emocional precedia a violência física. Ele destruía a dignidade e a resistência das mulheres antes de lhes tirar a vida, revivendo esses episódios com precisão cirúrgica e gélida em sua memória. O que torna a trajetória de Alcala revoltante é a sucessão de falhas sistêmicas que permitiram sua liberdade continuada. Mesmo após ser identificado como agressor perigoso, o sistema de justiça criminal, focado em reabilitação, concedeu-lhe benefícios inacreditáveis. Psiquiatras forenses, enganados por sua inteligência superior e fala mansa, descreveram-no como alguém de baixo risco. Ele obteve liberdade condicional precoce, recebendo o aval das autoridades para retornar às ruas e retomar sua caçada predatória sem qualquer vigilância eficaz. Essa negligência institucional foi a sentença de morte para dezenas de mulheres inocentes que cruzariam seu caminho nos anos seguintes. O Estado falhou em proteger os cidadãos, permitindo que um monstro caminhasse livremente enquanto o rastro de corpos ocultos crescia silenciosamente por todo o país. A tensão na Califórnia tornava-se asfixiante à medida que corpos apareciam em áreas remotas e colinas isoladas. O medo era uma névoa constante, mas Alcala se alimentava desse pânico. Ele se sentia invencível, um deus acima das leis humanas que ludibriava tanto as vítimas quanto a polícia. No auge desse delírio de onipotência, ele decidiu testar os limites do perigo. Em vez de se esconder, optou pela luz intensa dos refletores de televisão. Alcala sentia uma necessidade compulsiva de ser admirado nacionalmente. Ele queria que a América visse o seu rosto sem saber o que ele realmente escondia. Com as mãos manchadas por crimes recentes e a mente fervilhando de segredos, ele se inscreveu no popular programa The Dating Game. Ele estava pronto para desafiar a justiça e o destino diante de milhões de espectadores, demonstrando uma audácia que chocaria o mundo ao transformar um programa de namoro em um palco para o seu carisma letal, iniciando um capítulo bizarro e surreal em sua história. O cenário era vibrante, banhado pelas luzes artificiais e pelo otimismo plástico da televisão americana do final da década de 70. No palco do popular programa The Dating Game, em 1978, o público aplaudia com entusiasmo o que parecia ser apenas mais um episódio de entretenimento leve e paquera inocente. No entanto, sentado na cadeira do candidato número 1, estava um homem que desafiava qualquer lógica de segurança pública. Rodney Alcala, vestindo um terno de lapelas largas e exibindo uma cabeleira ondulada, que era a marca da época, sorria para as câmeras com uma confiança que beirava o hipnótico. Ele não era apenas um participante em busca de um par. Ele era um predador ativo que já havia deixado um rastro de violência e morte por onde passara, agora exibindo sua face para milhões de lares americanos sob o brilho dos refletores. Cheryl Bradshaw, uma jovem vibrante e aspirante a atriz, era a solteira da noite encarregada de escolher entre 3 pretendentes ocultos por uma divisória. Ela não podia vê-los, dependendo inteiramente das vozes e da sagacidade das respostas para tomar sua decisão. Quando chegou a vez de Alcala falar, sua voz era suave, culta e carregada de um charme calculado. Ele se apresentava como um fotógrafo de sucesso, alguém que via o mundo através de lentes artísticas, uma narrativa que ele já usava com perfeição para atrair suas vítimas na vida real. A ironia macabra pairava no ar, invisível para todos os presentes, menos para o próprio Alcala, que parecia se deleitar com a audácia de sua própria presença naquele palco. As perguntas de Cheryl eram leves, mas as respostas de Alcala carregavam um subtexto sombrio que retrospectivamente faz o sangue gelar.
Quando questionado sobre qual era o seu melhor momento do dia, ele respondeu com um sorriso sugestivo que o melhor momento era à noite, quando as coisas ficavam realmente boas. Ele brincava com as palavras, usando metáforas sobre culinária e serviço, que aos ouvidos da audiência pareciam apenas flertes ousados, mas que na mente deturpada do assassino eram referências diretas ao controle e à posse que ele exercia sobre suas presas. Alcala estava dando um show de arrogância, zombando da polícia e da sociedade, ao provar que podia ser o centro das atenções sem ser reconhecido pelo monstro que era. Ao final das rodadas de perguntas, Cheryl, encantada pela inteligência e pela agilidade verbal do candidato número 1, anunciou sua escolha. Rodney Alcala foi o vencedor, saindo de trás da divisória sob aplausos calorosos e o jingle animado do programa. Ele caminhou até Cheryl, deu-lhe um beijo na face e o casal foi premiado com um encontro patrocinado que incluía aulas de tênis e um jantar romântico. Naquele momento, aos olhos do país, Alcala era o solteiro ideal, o homem que toda mulher gostaria de conhecer. Mas longe das câmeras e do brilho da televisão, algo profundo e ancestral no instinto de Cheryl começou a gritar. Nos bastidores, assim que os refletores se apagaram, a atmosfera mudou drasticamente. Cheryl Bradshaw sentiu uma onda de desconforto que não conseguia explicar. A proximidade física de Alcala não trazia o calor de um possível romance, mas sim uma energia fria e predatória que a fez recuar internamente. Ela o descreveria mais tarde como alguém que parecia ter uma máscara no lugar do rosto, cujos olhos não acompanhavam o sorriso. No dia seguinte, demonstrando uma coragem que provavelmente salvou sua vida, Cheryl ligou para a produção do programa e foi enfática. Ela se recusava a sair com Rodney Alcala. Ela afirmou que havia algo de muito estranho e assustador nele, uma vibração bizarra que ela não podia ignorar. A recusa de Cheryl foi um golpe na onipotência de Alcala, mas o sistema mais uma vez falhou em agir sobre os sinais de alerta. Outro candidato do programa, Jed Mills, também relatou ter sentido uma repulsa imediata por Alcala nos camarins, descrevendo-o como um indivíduo extremamente sinistro e arrogante que parecia desprezar todos ao seu redor. Apesar desses avisos informais e do comportamento perturbador, Rodney Alcala saiu do estúdio de televisão como um homem livre, alimentado pelo ego de ter enganado a todos e pela adrenalina de ter estado tão perto da exposição total sem ser capturado. Essa aparição televisiva não foi um pedido de ajuda ou um erro de cálculo, mas sim o ápice da arrogância de um homem que se acreditava intocável. Ele usou a televisão nacional como um laboratório para testar seu poder de manipulação. No entanto, a euforia dessa vitória psicológica logo exigiria uma nova válvula de escape. A liberdade e o anonimato que ele ainda desfrutava permitiriam que ele continuasse sua jornada de horror por mais algum tempo. Mal sabia o mundo que logo após esse episódio surreal de entretenimento, Alcala cruzaria o caminho de uma jovem de 12 anos chamada Robin Samsoe, em um crime que chocaria a nação e finalmente iniciaria o processo de queda do fotógrafo da morte, revelando que a máscara de carisma estava prestes a ser arrancada de forma definitiva e violenta. Menos de um ano após sua audaciosa e bizarra aparição na televisão nacional, o destino de Rodney Alcala cruzaria o caminho de uma jovem cuja história interrompida sob o sol escaldante da Califórnia finalmente arrancaria sua máscara de invencibilidade. Em 20 de junho de 1979, em Huntington Beach, Robin Samsoe, uma menina de apenas 12 anos, preparava-se para o que deveria ser uma tarde comum de verão. Com sua bicicleta azul e um par de sapatilhas de balé guardado com cuidado, ela partiu em direção ao seu ensaio, pedalando por ruas que sua família acreditava serem seguras. No entanto, Robin jamais chegou ao seu destino.
e o silêncio que se seguiu ao seu desaparecimento enviou ondas de choque e desespero por toda a comunidade, transformando a rotina de uma vizinhança pacata em uma busca frenética e angustiante contra o relógio. A investigação policial começou sob um clima de urgência febril, impulsionada pelo depoimento crucial de uma amiga de Robin. A testemunha relatou que um homem estranho, com cabelos ondulados e uma câmera fotográfica profissional pendurada no pescoço, havia se aproximado delas na praia pouco antes do desaparecimento, pedindo para tirar fotos. Esse detalhe foi o fio da meada que começou a desenrolar a teia de Alcala. Trabalhando com um retrato falado que guardava uma semelhança perturbadora com o carismático participante do programa de namoro de meses atrás, a polícia agiu rápido. Rodney Alcala, que já possuía um histórico criminal e estava em liberdade condicional, tornou-se o principal suspeito. O cerco estava se fechando, mas o que os investigadores descobririam a seguir ultrapassaria qualquer expectativa sobre a profundidade da depravação humana. O ponto de virada definitivo ocorreu quando as autoridades localizaram um armário de aluguel em Seattle, registrado em nome de Alcala. Ao abrirem as portas pesadas de metal daquele depósito, os detetives não encontraram apenas objetos pessoais, mas sim um museu do horror cuidadosamente catalogado. No interior do espaço frio e empoeirado, estavam guardadas milhares de fotografias de mulheres, adolescentes e crianças. Eram imagens capturadas em momentos de vulnerabilidade, exibindo expressões que variavam do desconforto visível ao terror absoluto sob a lente predatória de Alcala. Rodney não era apenas um assassino. Ele era um colecionador de almas que guardava cada registro como um troféu de sua dominação doentia. No meio daquela montanha de evidências, um detalhe minúsculo e metálico selou definitivamente sua sorte. Um par de brincos de ouro que pertencia a Robin Samsoy, guardado por ele como uma lembrança macabra de sua crueldade. Com a descoberta dos brincos e das fotos, a imagem do fotógrafo talentoso e sedutor foi estraçalhada. Rodney Alcala foi preso em julho de 1979, sendo finalmente retirado das ruas após anos de um rastro de sangue invisível. Entretanto, a captura física era apenas o início de um novo tipo de jogo para o predador. Alcala, munido de um conhecimento profundo das brechas do sistema legal e de um ego inflado por seu QI de gênio, decidiu transformar o tribunal em seu novo palco de manipulação. Ele não aceitaria a condenação passivamente. Em vez disso, ele usaria cada recurso jurídico disponível e cada tática de adiamento para frustrar as famílias das vítimas que clamavam por um desfecho justo. O embate legal que se seguiu foi uma das batalhas judiciais mais exaustivas e frustrantes da história americana, durando décadas. Alcala chegou a ser condenado à morte em 1980, mas a sentença foi anulada por erros processuais, iniciando um ciclo tortuoso de novos julgamentos. Ele se deleitava com a atenção mediática, agindo muitas vezes como seu próprio advogado e interrogando testemunhas com uma arrogância fria que revitimizava todos os envolvidos no processo. Enquanto o fotógrafo da morte permanecia no centro dos holofotes, manipulando o sistema, o conteúdo daquele depósito de aluguel revelava um abismo ainda mais profundo. As centenas de fotografias de rostos desconhecidos começaram a contar histórias de outros desaparecimentos, sugerindo que o horror de Alcala era uma sombra vasta que escondia muito mais vítimas do que a justiça ousara imaginar até então. A abertura das portas daquele depósito em Seattle não foi apenas o fim de um mistério, mas o início de um pesadelo nacional que se estenderia por décadas. O que os investigadores encontraram guardado no escuro não eram apenas pertences pessoais, mas uma galeria de horrores preservada por Rodney Alcala.
Milhares de negativos e fotografias revelavam rostos de mulheres e crianças, muitas em poses de desconforto e vulnerabilidade latente, capturadas pela lente de um predador que se escondia na fachada de um artista. Aquelas imagens, inicialmente mantidas sob sigilo judicial, tornaram-se o ponto focal de uma investigação quando, em 2010, as autoridades decidiram divulgar mais de 100 delas ao público. O objetivo era sombrio e necessário: identificar as vítimas invisíveis de um homem cujo rastro de sangue parecia não ter fim. O impacto dessa divulgação foi imediato e devastador para a sociedade. Famílias que viviam no limbo da incerteza e da angústia há mais de 30 anos viram subitamente os rostos de suas entes queridas estampados nos jornais e na internet. Para muitos, foi uma confirmação tardia e dolorosa. Irmãs reconheceram o sorriso de uma adolescente que saiu para caminhar em 1977 e nunca mais voltou. Pais, já idosos e cansados de esperar, identificaram as roupas que suas filhas usavam no dia em que desapareceram. Cada identificação trazia um novo nome para a lista macabra de Alcala, transformando o fotógrafo da morte em uma figura de proporções quase míticas de maldade pura. A magnitude do seu mal começou a ser calculada não apenas pelas condenações existentes, mas pela vasta coleção de troféus fotográficos que ele acumulava. Estimativas sugeriam que o número real de suas vítimas poderia ultrapassar 130 pessoas, o que o colocaria entre os assassinos em série mais letais e prolíficos da história dos Estados Unidos. Alcala não guardava apenas imagens estáticas. Ele colecionava fragmentos físicos das vidas que extinguia cruelmente. No depósito, além das fotos, foram encontrados brincos, pingentes e outros pequenos objetos pessoais que ele mantinha como ferramentas para reviver seus crimes na solidão fria de sua cela. Esses troféus eram a prova de uma mente que se alimentava do controle absoluto e da memória vívida da dor alheia. Enquanto o sistema judiciário lutava com apelações e novos julgamentos exaustivos, o perfil de Alcala como um colecionador sádico tornava-se cada vez mais nítido para os psicólogos forenses. Ele não matava apenas por um impulso momentâneo. Ele planejava cada detalhe, executava com precisão e documentava o resultado, criando um arquivo pessoal de sua própria depravação. Essa necessidade patológica de preservação acabou sendo sua ruína definitiva, pois cada brinco encontrado tornava-se uma evidência irrefutável de sua presença em cenas de crimes que ele jurava desconhecer. A luta por justiça foi uma maratona de resistência para as famílias das vítimas. Rodney Alcala usava sua inteligência superior e seu conhecimento técnico da lei para manipular o tempo e as pessoas, adiando o inevitável com uma frieza que beirava o inumano. No entanto, a persistência incansável dos detetives e dos promotores, na Califórnia e em Nova York, começou a colher frutos tardios. Novos testes de DNA, combinados com as evidências fotográficas inegáveis, permitiram que ele fosse indiciado por assassinatos cometidos anos antes do caso de Robin Samsoe e do ataque brutal contra Tali Shapiro, ocorrido décadas antes. A redenção, embora lenta e tortuosa, começou a tomar forma quando o peso das evidências se tornou esmagador demais, até para as suas manobras legais mais astutas e arrogantes. Em 2010, o Tribunal de Orange County tornou-se o palco de um dos espetáculos mais bizarros da história jurídica. Rodney Alcala, o antigo aluno de Roman Polanski e o homem que Cheryl Bradshaw rejeitara por instinto, decidiu que seria seu próprio advogado de defesa. O que se viu no tribunal foi uma cena quase cinematográfica de psicopatia manifesta e teatro perturbador.
Alcala interrogando a si mesmo no banco das testemunhas. Ele alterava o tom de voz, fazendo perguntas como advogado e respondendo como réu, referindo-se a si mesmo na terceira pessoa, em um monólogo desconcertante que deixou o tribunal em silêncio. Aquela performance, destinada a provar sua suposta genialidade e inocência, serviu apenas para confirmar ao júri a natureza fragmentada e perigosa do homem que estava diante deles. Enquanto ele se perdia em sua própria encenação doentia, o silêncio das centenas de fotografias no fundo da sala de evidências gritava por uma justiça que estava finalmente prestes a ser servida de forma definitiva, com evidências que asfixiavam o coração dos jurados e das famílias presentes. A performance de Rodney Alcala no tribunal de Orange County em 2010 não foi apenas um exercício de narcisismo, mas uma tentativa desesperada de transformar a justiça em um teatro do absurdo. Sentado na cadeira das testemunhas, ele alternava entre o papel de advogado inquisitivo e o de réu calmo, usando uma voz gravada de si mesmo para fazer perguntas que ele mesmo respondia em tempo real, mudando a entonação para simular um diálogo entre duas pessoas diferentes. Era uma visão grotesca da mente de um homem que se acreditava superior a todos ao seu redor, incluindo o juiz, os jurados e as famílias que ocupavam os bancos da galeria com os olhos marejados de dor e indignação. Alcala não buscava a verdade. Ele buscava a admiração por sua suposta genialidade, ignorando que cada palavra proferida naquele palco improvisado apenas cimentava a percepção de sua perversidade inerente e de sua desconexão total com a realidade das vítimas. No entanto, o brilho artificial de seu intelecto não foi páreo para a frieza científica das evidências acumuladas ao longo de décadas. Enquanto ele se perdia em monólogos circulares e táticas de distração jurídica, os promotores apresentavam provas que o tempo não pôde apagar nem a inteligência pôde refutar. O DNA encontrado em cenas de crimes ocorridos muito antes da tecnologia sequer existir era um veredito biológico do qual ele não poderia escapar. Um dos momentos mais impactantes do julgamento foi a apresentação do brinco de ouro que pertencera a Robin Samsoe, a menina de 12 anos, cujo futuro fora tragicamente interrompido em 1979. Aquele pequeno objeto, guardado por Alcala como um troféu sádico em seu depósito pessoal, conectava o fotógrafo diretamente ao local onde o corpo de Robin fora descartado. Diante de tais fatos irrefutáveis, a encenação de Alcala desmoronou perante o júri, revelando não um gênio injustiçado, mas um monstro cujas mãos estavam manchadas com o sangue de inocentes. A condenação veio com o peso inevitável de décadas de espera e sofrimento. Rodney Alcala foi sentenciado à morte pela terceira vez em sua vida. Um recorde macabro que ilustrava as profundas falhas e as reviravoltas do sistema judiciário americano. Ao ouvir a sentença final, Alcala permaneceu imóvel. Sua face, uma máscara de indiferença gélida, que não demonstrava um pingo de arrependimento pelas vidas que destruiu ou pelas famílias que desestruturou. Para os parentes das vítimas identificadas, como as de Jill Barcombe e Georgia Wickstead, o veredito trouxe um fechamento há muito aguardado, mas o sabor da justiça era inerentemente agridoce. O tempo roubado nunca voltaria, e as feridas abertas pela crueldade do assassino do jogo do amor jamais cicatrizariam completamente. O tribunal, que por meses fora palco de sua arrogância, finalmente silenciou o predador, enviando-o de volta para a reclusão perpétua no corredor da morte. Apesar do desfecho legal, um véu de mistério e tristeza profunda continuou a pairar sobre o caso. As centenas de fotografias encontradas no depósito de Seattle permanecem, em grande parte,
como um catálogo de tragédias silenciosas e histórias interrompidas. Embora a divulgação das imagens tenha permitido que algumas famílias finalmente descobrissem o paradeiro de suas entes queridas, muitos rostos naquelas fotos continuam sem nome até hoje. São mulheres e adolescentes que permanecem congeladas no tempo através da lente de seu algoz, representando um vazio insuportável para aqueles que ainda esperam por respostas que talvez nunca cheguem. Alcala levou consigo para o túmulo a localização de corpos e a identidade de dezenas de outras possíveis vítimas, mantendo seu último ato de controle cruel sobre a verdade histórica até o seu último suspiro. O fim de Rodney Alcala ocorreu de forma anticlimática em 24 de julho de 2021. Aos 77 anos, ele morreu de causas naturais em um hospital próximo à prisão estadual de Corcoran, na Califórnia. Ele nunca enfrentou o carrasco oficial do estado, morrendo como um homem velho e debilitado, longe do charme predatório que um dia usou para atrair suas vítimas para a morte. Sua morte encerrou um dos capítulos mais sombrios e complexos da criminologia moderna, mas deixou um legado de alertas necessários sobre a vigilância constante. A história de Alcala é um lembrete brutal de como o carisma superficial e a inteligência técnica podem ser usados como armas de destruição em massa quando escondem uma alma desprovida de empatia. O sistema que falhou em 1968, ao libertá-lo após o ataque brutal contra a pequena Tali Shapiro, serve como um espelho das consequências fatais da negligência institucional e da falta de comunicação entre as forças da lei. Ao refletirmos sobre a trajetória devastadora do fotógrafo da morte, somos confrontados com a realidade inquietante de que o mal nem sempre se apresenta de forma monstruosa à primeira vista. Às vezes, ele veste uma camisa de gola alta, carrega uma câmera profissional e sorri de forma sedutora em um programa de televisão em rede nacional. A intuição de Cheryl Bradshaw, que sentiu algo bizarro sob a superfície polida de Alcala e recusou o encontro, destaca-se como um ato de preservação que muitas outras jovens não tiveram a chance de exercer. No final, a justiça prevaleceu após uma maratona de décadas, mas a verdadeira vitória reside na memória das vítimas, cujas vidas foram muito mais do que os troféus fotográficos que Alcala tentou colecionar. Elas permanecem como o centro desta narrativa, enquanto o nome de seu assassino se desvanece na escuridão da história, restando apenas o alerta eterno sobre a face oculta do mal.